Fala pessoal, beleza? Mais uma dica aqui para vocês. Eu tô aqui com o famoso Poco X3, provavelmente um X3 Pro. Eu não vi aqui o código dele para ver se é o NFC. Pela capacidade aqui, sei lá, eu não abri esse aparelho ainda. Mas esse modelo aqui ele ajuda bastante a gente a compreender qual que é a análise que a gente faz para determinar problemas de CPU, não só na linha Xiaomi, né? Não só em Poco X3 ou X3 Pro, mas qualquer outro dispositivo Android, Motorola, Asus, Samsung. Então esse modelinho aqui ajuda bastante a gente entender como que a gente faz a análise e não perder tempo, ir direto para CPU. É claro que o Poco X3 Pro a gente já conhece, é crônico defeito, né? A solda ali trinca. Eu não sei ao certo se é problema de soldagem, da qualidade de solda, ou se é o excesso de resina, porque a placa é muito boa desse aparelho aqui, tá? Se eu não me engano, quem fabrica essa placa aqui é a Compec, e a Compec a gente sabe, né, que é uma empresa muito forte aí na fabricação de PCB, que faz para iPhone, faz para Asus e outros modelos. Beleza? Então, através desse modelinho aqui, a gente consegue determinar vários problemas através da análise que vão ser direcionados para CPU, beleza? Como que a gente faz a análise desse cara aqui? Ele tá morto, pressionar o power aqui, vocês vão ver que ele não dá sinal algum, né? Ele simplesmente apaga e não volta mais, né? Então, o primeiro passo é o que? Colocar ele no carregador e observar o seguinte, ele vai piscar um LED aqui, ó. Ó, o LEDzinho ali aceso direto, ó. Bem aqui, ó. Bem no cantinho aqui, ó. Só que ele deveria estar piscando. Se ele não pisca, talvez nem seja o LED aqui. Enfim, acredito que não, porque não tá dando pra ver ele piscando. A gente vai observar o consumo. O consumo que tá dando 243 miliamperes. Certo? 243 miliamperes pode significar duas coisas. Claro, o primeiro, a CPU desconectada, correto? E a segunda, porque a bateria tá abaixo de 3,5 volts. Então ele vai primeiro subir o nível de carregamento até mais ou menos uns 3,5, aí ele deveria dar sinal. Mas se o dispositivo está com problema de CPU, ou a mesma SD-RAM que vai soldar em cima da CPU, ele vai cair aqui o nível de corrente para mais ou menos uns 150, 130 miliamperes. Tá? Ó, agora ele deu um salto para 420. Quando ele dá esse salto para 420 e não dá sinal, a gente pode ter um problema de comunicação da CPU com a memória UFS. Pode ser só desprendida dos pontos ali de comunicação com a UFS, ou às vezes a UFS está com problema. Tá? Nesse caso aqui, a UFS pode ter dado brick, beleza? Vamos fazer uma segunda análise, que é colocar no computador e ver se ele dá algum sinal. Então aqui, ó, eu tenho o meu dispositivo de gestor de dispositivo. Eu vou pegar o telefone, vou colocar aqui para vocês verem que ele tá aqui. E ele conectar aqui, conectei. E ó, ele não deu sinal algum. Perceba, ele não deu sinal, não reconheceu nada, tá? Pro Poco X3 Pro reconhecer no computador, a bateria tem que estar pelo menos com 3,5 volts. Talvez essa bateria esteja morta, então por isso que ele não reconhece também, tá? Para ver que o gerenciador não detectou. Beleza? Então a gente vai abrir esse dispositivo, tá? A princípio ele nunca foi aberto, isso é bom quando o aparelho nunca vem mexido. E na segunda parte eu vou mostrar para vocês ele aberto e prosseguir com os testes para a gente garantir que o problema CPU, SD-RAM ou a UFS. Pessoal, segunda parte do vídeo aqui, ó, observe que eu escolhi a tampa traseira aqui, certo? E olha só a situação da bateria. Perceba. Às vezes o problema não tá nem na CPU. É claro que, ó, aparelho lacrado, nunca aberto. Então pode ser o que? Defeito de bateria aqui estufada, mas a gente já sabe que aqui pode ter um problema também em conjunto da CPU com solda fria.
Se a gente trocar a bateria e ligar ele, a gente sabe que cedo ou tarde ele vai parar de funcionar. O que eu quero demonstrar aqui, não sei, vamos testar, para ver se agora ele dá algum sinal. Porque quando você aquece na separadora ali, eu sempre tiro a 90 graus, ele dá uma esquentada bacana na placa, né? E daí a solda dilata, consequência ela entra em contato de novo com os pads da placa e volta a funcionar. Então vamos verificar aqui, com a placa meio quente, vamos ver se ele vai dar algum sinal diferente. Né? É claro que essa bateria estufada pode dizer pra gente que é um diagnóstico diferente. Beleza? Ó, ele deu aqui o consumo de 216 mAh e nada de sinal. A bateria pode estar bem morta ou pode já nem mais estar com capacidade de fornecer carga para o aparelho, né? E então a gente vai abrir aqui o aparelho. Vamos abrir aqui. Bom, antes de eu tirar a bateria dali, eu vou fazer a medição nela aqui com o multímetro para ver qual que é o nível de tensão dela. Porque se ela estiver muito baixa, a gente vai ter que testar outro. Então, medindo aqui nesse test point, perceba, tá com 2,91 volts. Com esse valor de tensão, a bateria, esse processador não atua. Consequentemente, a gente não consegue verificar a porta ali no gerenciador do dispositivo para saber o que a gente faz para prosseguir no reparo por enquanto, tá? Ele está conectado aqui no carregador, o consumo ainda está em 244 mAh, tá? Eu vou esperar essa bateria chegar pelo menos a um nível de 3,2, 3,5 ali, para ver se ele volta a dar algum sinal. Perceba que o LED deveria estar piscando aqui, ó, aqui próximo à câmera frontal, mas não tá, né? Um teste que eu vou fazer aqui rápido para vocês verem é o seguinte: se eu desconectar aqui a bateria e colocar o cabo e ele piscar o LED, muito provavelmente temos problema de soldagem na CPU ou na SDRAM, tá? Vamos ver se ele vai piscar o LED ali. Ó, o LEDzinho tá piscando. Isso é um sinal muito bom para quem, pra gente que vai fazer o reparo de CPU. Isso significa que no Poco e outros modelos também, quando tem o LED de notificação aqui, ó, vamos ver se a gente consegue fazer ele, ó, bem ali, ó, piscandinho bem suavemente ali, ó. Significa que o quê? Que a CPU ela tá encontrando a UFS, mas ela não tá inicializando, tá? Se esse LED nem pisca mesmo sem a bateria conectada, aí ou a gente tem um problema de hard brick na UFS, ou a CPU nos pontos que conectam na UFS estão desconectados, tá? Mas nesse caso aqui é muito bom, porque isso aqui provavelmente você fazendo o rebalho de novo, CPU e memória, volta a funcionar normalmente. Voltando aqui na terceira parte do vídeo, a bateria já está com um valor de tensão de 3,5 volts, 3,50 e alguns quebradinhos ali. E a gente vai voltar a fazer um teste do seguinte. Perceba que aqui, ó, ele foi para praticamente 1 ampere. Por experiência, esse consumo não é muito favorável, né? Porque, embora na parte 2 vocês viram lá que o LED estava piscando, isso aqui provavelmente pode ocorrer, né? Há uma probabilidade de ser a memória danificada, né? Danificada no sentido de software mesmo. Aí ia precisar de outros equipamentos lá, ISO JTAG, MIPBox, etc, para poder recuperar aí essa memória, né? E vai depender também do cliente, se ele vai querer que salve os dados. Daí, se acontecer algum problema na memória, a gente já sabe que já era, né, os dados. Mas vamos fazer o seguinte: como atingiu 3,5 volts aqui na bateria, eu vou colocar agora no gerenciador de novo, né? Vou colocar aqui ele no computador e vamos ver se ele reconhece. Se ele reconhecer, é um bom sinal.
Ó, não reconheceu ainda, tá vendo? Ele deveria reconhecer com 3,5 volts aqui. Certo? Ah, muitos vão perguntar, pô, por que você não troca a bateria? Não, eu vou fazer isso antes, claro. Mas ele deveria reconhecer aqui no gerenciador, mesmo com a bateria inchada, tá? Beleza? Porque a bateria não tá com 0 volts, ela tá com 3,5, ela tá produzindo tensão, mesmo estufada. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um teste de novo aqui, ó. Vamos remover o cabo, remover a bateria e vamos ver se o LED volta a piscar, porque ele pode estar oscilando. Como eu aqueci a placa, né, para tirar aqui a tampa, pode ser que lá na própria memória também tenha solda fria. Embora na memória é bem difícil acontecer problema de soldagem. Vamos colocar aqui de novo e vamos ver se ele volta a piscar o LED. Ó, voltou a piscar. É o meio termo no caso aqui. Beleza? O consumo, esse é o consumo real quando a gente tem um problema de CPU ou SDRAM, tá? Então, vamos fazer o que? Vamos testar outra bateria e, claro, prosseguir nos testes. Beleza? Na última parte do vídeo eu faço um resumo aqui de tudo que a gente está fazendo para a gente compreender bem como que a gente faz o diagnóstico para determinar exatamente onde está o problema. Fechou? Galera, então aqui foi feito o rebalem da CPU e tá sem a SDRAM ainda. Vou colocar ele posteriormente. Mas o que a gente vai fazer aqui agora? Observar o seguinte, o consumo. O consumo aqui, ó, é padrão, tá? 150 mA, 160 mA, certo? E LED piscando, beleza? Agora eu vou colocar a bateria e ele tem que manter o LED piscando, tá? Então observe aqui, eu vou colocar a bateria e o LED tem que manter piscando. E agora eu vou colocar no computador e ver se ele reconhece. Se ele reconhece aqui no gerenciador do dispositivo. Então eu vou aproximar aqui. Olha lá, ó, reconheceu. Ou seja, a CPU voltou a conectar ali corretamente. E ela está buscando o que agora? A SDRAM. Beleza? Então a gente vai fazer a soldagem da SDRAM e voltamos. Bom, galera, a parte final do vídeo aqui, ó, eu não testei ainda, vou testar junto aqui para ver se deu boa. Foi feita ali a CPU e a SDRAM, beleza? Então vamos testar aqui junto, certo? O primeiro que a gente pode fazer para diagnosticar é ligar ele aqui direto no computador. Tem que colocar a bateria, senão não dá porta. Vamos conectar aqui. E, aliás, ele não pode dar porta, na verdade, né? Se ele der porta, ou a CPU não está bem soldada, não conectando com a UFS, ou a UFS, ou ela está também com solda fria, ou ela está bricada. Então ela não pode dar porta. Se der porta, já era, tá? Ó, deu porta. Já vi que deu porta. Pode ser o que? SDRAM também com problema. Então, não vai ligar esse aparelho, beleza? Vamos voltar aqui de novo e ver o consumo. Então, o consumo de aparelho em porta keylogger lá da Qualcomm, beleza? Eu vou trocar essa SDRAM, que ela pode ter queimado, né? Em curta ela não tá, porque senão o consumo ficaria próximo de zero, tá? Então a gente vai fazer o que? Vai colocar, vai substituir essa SDRAM. Fala pessoal, beleza? Então, como eu falei para vocês, eu troquei a SDRAM, né? Às vezes ela buga, ela dá defeito elétrico. E vamos fazer o seguinte teste. Vamos, primeiramente, colocar aqui já no computador mesmo, no notebook. E vamos conectar ele aqui. E vamos ver se o LED pisca. LED piscando. Certo? Aqui nós temos já a SDRAM soldada. Beleza? Continua piscando ali. Agora eu vou conectar aqui e não pode dar porta. No vídeo anterior a gente percebeu que deu porta. Se ele não deu porta, possivelmente ele pode ligar. Se não dá nenhum sinal, ó galera, então já deu sinal aqui, ó. Beleza? E
deu o logo de bateria. Isso é bom. Às vezes ele liga e fica só no pouco. Mas isso é para uma outra explicação, outro vídeo, beleza? Vamos colocar aqui agora no amperímetro. E ele tem que carregar base 1.4. Olha lá, 1.5, bala. Beleza? Mas temos que ver se vai inicializar, né? Porque às vezes ele dá o logo do pouco, dá o logo da bateria, mas quando você liga ele trava ou no pouco ou no MIUI. Vamos verificar. Outro nome melhor. Às vezes ele pode demorar um pouco aqui no pouco, se ele desligou subitamente, ó, ligou. E claro, a gente tem que testar tudo agora, né? Câmera, o áudio, Wi-Fi, rede, etc. Beleza? Ó, ligou. Um teste que eu faço aqui, ó, já, pra ver se tem algum problema de... Eu acho que... Vamos ver aqui. Esse cliente aqui bloqueou tudo. Não consigo nem baixar aqui o menu. Uma mão aqui é complicado. Ó, não consigo porque possivelmente ele deixou bloqueado aqui a opção. Precisa da senha para fazer o teste. Mas enfim, vamos ao resumo. Beleza? Bom, galera, então vamos ao resumo aqui para diagnosticar o defeito desse aparelho e ir direto ao ponto. É claro que quem faz já CPU de pouco sabe que o aparelho morreu subitamente, 90%, 95% de probabilidade de ser o que? Rebalar a CPU e memória, vai voltar, né? Mas o que eu quero deixar explicado aqui para vocês, vamos fazer o resumo. Então, em primeiro lugar, eu coloco o cabo no aparelho morto, né? E verifico o consumo do amperímetro, né? O consumo aqui do amperímetro, quanto que ele vai dizer pra gente. Lembrando que a bateria, se ela estiver descarregada, você precisa, evidentemente, verificar qual que é o valor de carga dela, de tensão que ela está fornecendo, no mínimo 3.5 ali, para você ter um diagnóstico preciso, beleza? Perceba que eu não troquei a bateria porque eu não tinha outra. Eu falei num vídeo anterior para vocês aí que ia trocar, mas eu não tenho, é a mesma, tá? Ela deu uma encolhida aqui, mas é a mesma, eu não tinha outra bateria para testar. Então, bateria acima de 3,5 volts, você conecta o cabo, verifica se o LED pisca. Se o LED pisca, significa que o quê? Que ou a CPU está desconectada, aí precisa fazer o rebale, ou a SDRAM está desconectada também. Em contrapartida, a SDRAM pode estar com defeito. Ele não pisca o LED se ela estiver em curto, tá? Ou se a CPU tiver com alguns terminais de alimentação desconectados, ele nem pisca o LED, beleza? Já peguei vários casos assim. Segundo ponto ele vai deixar de piscar o LED, mesmo estando tudo soldado aqui, se a UFS não estiver bem soldada, tá? Ou ela estiver bricada. Se estiver bricada, esquece. Um segredinho aqui que eu vou contar para vocês. Quando você prova que a UFS ela tá bricada, você vai conectar, vai fazer aqui a CPU e memória, né? Perfeitamente, soldou bonitinho lá. Você vai colocar no computador, ele demora uns 5 segundos para reconhecer porta. Isso é a CPU tentando buscar a memória, tentando se comunicar com ela, mas ela não dá resposta, aí ele gera porta, beleza? Quando ele gera porta imediatamente quando você coloca o cabo, ou é SDRAM com problema, ou mal soldada, ou a CPU mal soldada, beleza? Diferente disso, consumo zero no perímetro, não pisca LED, esquece, daí é algum defeito de alimentação, é algum problema de CPU com defeito elétrico, então aí não adianta você rebalar, você vai rebalar 1, 2, 3 vezes, não vai resolver, beleza? E um dos pontos que eu vejo aqui que é interessante, vou colocar aqui na fonte para vocês verem, que é o consumo na fonte. É claro que Xiaomi dá para ligar na fonte, mas tem que fazer uns maracutaia aí. Eu vou ligar aqui a fonte e observe o consumo. Tá? Esse consumo aqui na fonte não determina que o aparelho está funcional, tá? Então, ficar atento com isso. Aqui no caso a gente já viu que está funcionando, mas vamos observar o consumo de inicialização dele. Esse pré-boot que ele dá aqui, ó. Então, eu vou pressionar o power aqui, ó.
Observe. E observe a minha fonte aqui, ó. Vou ligar. Ó, o consumo ele se estabelece mais ou menos entre 120 e 200 mA e corta para zero, ó. Tá vendo? Ele cai e volta. Ele não tá ligando por causa do BSI da bateria. Por isso que ele não liga, beleza? Se eu pressiono o power e o consumo é estático, por exemplo, ele fica ali entre 50 mA, 70 mA, é memória, a ausência da memória, tá? Quando a memória está soldada, e ela está bricada, ele vai dar o mesmo consumo aqui, ó. Tá vendo? Ele vai tentar buscar a memória e não vai conseguir. É por isso que ele gera porta aqui no gerenciador de dispositivo. Beleza? Então, esse aparelho aqui é interessante porque ele dá muita opção de estudo pra gente, né? É um aparelho bacana pra caramba, tá? Lembrando que a gente tá falando de plataforma Qualcomm, nos MediaTek muda, tá? Muda um pouco. Um outro cara que faz ele travar na logo, uma dica aqui extra, é esse resistor aqui, ó. Esse resistor, aquele primeiro resistor ali, ó. Tá vendo? Esse primeiro resistor, se ele estiver ausente, primeiro que ele não carrega, ele dá um pulso ali de 1.5 e corta praticamente para zero. E fica travado na logo, beleza? Esse resistor do meio, mesma coisa, tá? É aqui que tá o saída do BSI da bateria, para a placa reconhecer a bateria do dispositivo, beleza, galera? Então assim, ó, tá aí o resumo completo para vocês de como diagnosticar. No caso, né, o defeito é memória queimada. Acontece com pouco, né? Não é tão comum, mas substituindo a memória aqui resolveu. Beleza? Voltou a vida ao aparelho. Eu vou pedir sempre o cliente fazer os testes e Pix na mão. Até a próxima. Valeu!